Bom, agora vamos dar início à nossa reunião de hoje, lendo a página de preparo do ambiente, que é do livro Pão Nosso, a lição 73, e o título é Aprendamos quanto antes. E diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. E Emmanuel vai nos esclarecer dizendo assim: entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Convido a todos para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e, em prece, possamos pedir a Jesus, esse mestre e amigo, que nos ilumine em mais esta manhã de domingo, quando teremos a oportunidade de falar, ouvir, compreender e recebermos mais uma vez os ensinamentos do teu Evangelho. Te pedimos, Jesus, que através dos bons espíritos de Fabiano de Cristo, possa iluminar o nosso irmão Maxwell, para que ele faça bom uso da palavra, e a todos nós, para que possamos estar abertos em mente e coração, a receber todo esse ensinamento da manhã de hoje. E assim, amparados por todos os trabalhadores espirituais desta casa, te pedimos, Jesus, para que nos abençoe e possamos dar início a esta reunião da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, hoje nós temos aqui o Maxwell, que é nosso irmão da cena. Ele veio para nos falar do capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, dos itens 5 a 7. Vou passar a palavra para ele. Seja bem-vindo, Maxwell. Sim, som. Queridos companheiros,
Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envolva. Como disse Emmanuel na página de abertura, né? Estamos aqui como colaboradores do Cristo, dando o que temos de melhor, para que juntos possamos, com a sua misericórdia, também, como disse Emmanuel na página de abertura, nós podemos aproveitar esse momento que estamos de volta ao corpo, né? Como espírito em evolução, momento importante, porque estar no corpo é a oportunidade de aprender. E Jesus, quando vai falar da bem-aventurança, Jesus deixa para nós uma lição em que nós, espíritos, estamos no corpo, mas somos espíritos, correto? Então Jesus, ele fala para nós espíritos. E nós, às vezes, viemos para a casa espírita na expectativa de receber mensagem para homens e para mulheres. E não, somos espíritos, e ele fala para nós como individualidade eterna. Viemos de vidas passadas, construindo conquistas através de muito sacrifício, de muita luta. Estamos de volta ao corpo novamente, para matriculado nessa escola, que é o planeta Terra, e consequentemente a casa espírita como escola, nós somos alunos, estamos aprendendo. E todo aluno tem direito de errar, tem direito de repetir, e a misericórdia funciona exatamente nesse momento que nós falhamos, que nós erramos. E Jesus nos dá a notícia da misericórdia, junto com a sua justiça. Então nós temos em Jesus esse grande mestre da misericórdia e do amor, que permite que nós, espíritos infantis, caminhando para a maioridade, muitos de nós vamos receber essa oportunidade de aprender. Porque Jesus recebe o título de mestre, porque vai nos educar como aluno nesse processo de idas e vindas. Então nós temos que ter muita paciência conosco mesmo, para que esse aprendizado chegue a cada um de acordo com o seu nível de entendimento e aquilo que nós podemos entender e colocar na nossa intimidade e, consequentemente, viver essa mensagem do Cristo. Então, quando nós chegamos na casa espírita, que estamos matriculados, eu estava conversando com os companheiros ontem, falando sobre isso, quando nós chegamos numa escola, que vamos nos matricular na faculdade, ou no ensino médio, onde nós formos, que nós nos matriculando para aprender, ninguém pergunta para você se você é um espírito perfeito, se você é errado, se você tem algum defeito, simplesmente você se matricula. Não é? E você vai aprender, ninguém vai na sua vida íntima fiscalizar se você é bom, se você é ruim, se você fuma, se você bebe. Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Então nós, como aluno, vamos aprendendo e Jesus vai clareando os nossos horizontes e vamos fazendo as modificações que comportam a nossa natureza humana. Nós somos espíritos que temos uma necessidade de aprendizado, mas nós temos um comportamento de seres humanos. Nós não podemos exigir de nós sermos espíritos angélicos, ser espíritos mais evoluídos, porque nós não somos. Então, quando nós nos olhamos nesse nível de humildade, de igualdade de condições, e Jesus te permite que cada um de nós, de acordo com o seu esforço, com o seu sacrifício, com a sua abnegação, com a renúncia, com a dedicação, os alunos que se dedicam, não é? Passam. E nós, que somos espíritos repetentes, eu me incluo, nós estamos voltando ao planeta Terra como escola para poder aprender. Então a gente tem que ficar muito à vontade na casa espírita, que a casa espírita não repete os equívocos do sacerdócio, né? Porque o sacerdócio exige de você comportamento que você não vai conseguir, e aí a gente começa a viver uma vida de fariseu moderno, tendo um comportamento aparente, quando na verdade a misericórdia vai nos dar o verdadeiro sentido da justiça divina. Como essa justiça trabalha. E para que nós tenhamos essa certeza, nós temos que aprender a cumprir as leis que Jesus trouxe. As leis morais, porque as leis morais são para nós espíritos. Para nós espíritos. Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós entramos, independente do corpo que estamos usando como instrumento, nós somos espíritos, correto? Então, se começamos a entender Jesus como uma mensagem para espírito e não para homens, com promessas falaciosas, prometendo coisa que não vai cumprir, espíritos e médios que se propõem a fazer curas milagrosas que não vão acontecer, nós vamos começando a vencer as ilusões e vamos trabalhando a nossa intimidade e construindo uma autocura, a autoevangelização, o auto-perdão,
e aí nós vamos nos afinizando com a lei, obedecendo a lei, e a bem-aventurança é exatamente essa proposta, esse convite. Bem-aventurado os misericordiosos, porque com a mesma misericórdia que você usa para com o outro, eu também vou usar com você. Se você não tiver misericórdia para o erro do outro, se você não tiver a possibilidade de ver que esse erro é um erro de aprendizado, muitos de nós não aprendemos se não errar, é a tal da dor, não é? Nós somos convidados a agir no bem, a construir o bem em nós, através da ação do bem, através da caridade. Quando nós não aprendemos por esse caminho, aí vem a dor, que é um processo natural dentro do planeta de prova e expiação. A dor não significa que você tenha que sofrer. A dor é um processo que você vai evoluir, é como se um cavalo que não quisesse andar, aí vem aquela espora, né, machuca e ele vai em frente, e assim muitos de nós estamos parados, aí vem a espora da dor e nós vamos caminhar. Então, nós vamos entender com os amigos espirituais que vão falar, porque não é o Maxwell que está falando, são os espíritos que têm autoridade para isso, não é o meu ponto de vista pessoal, não é o meu achismo, não é aquilo que eu estou levando como mensagem para você, porque na casa espírita não tem pastor, não é? Não tem liderança religiosa, não tem guru, todos nós somos irmãos. Eu estou aqui hoje, amanhã eu estou sentado, onde vocês estão, então nós nos entendemos a esse sentimento de humildade. Então vamos lá ver o que a espiritualidade amiga, esqueci que tem a canetinha, fala para todos nós. Tá bom? Então vamos pontuando, vamos tentando parar em alguns pontos para poder fazer as reflexões. Porque refletir, diz Eurípides Barçanufo, né, que agora em Sacramento tem lá, através dos companheiros que trabalham, a evangelização de espíritos. Não é evangelização de homem, de mulher e nem de criança. Evangelização de espíritos. Então, Eurípides Barçanufo nos coloca exatamente essa possibilidade de nos entendermos como espírito e fazer essa evangelização cumprindo as leis. Porque as leis morais que Jesus trouxe são as leis para nós espíritos. Então as leis morais estão à frente das leis sociais, porque a lei dos homens elas mudam. Hoje o homem faz uma lei, amanhã resolve mudar. E as leis morais elas são imutáveis, são para nós como espíritos eternos que somos, imortais. Vamos lá, esse companheiro, vou usar a canetinha, aqui, esse companheiro, Vinícius, não é? Tem no livro Justiça Nas Pegadas do Mestre. Para nós que estamos querendo aprender a doutrina espírita, entender melhor o que Jesus fala, Nas Pegadas do Mestre tem essa mensagem que esse espírito Vinícius dá para o pseudônimo dele, né? Que ele vem conversar conosco. Então, já está, umas mensagens dele ainda é encarnado e outras mensagens é desencarnado. Essa aqui é mensagem, é espírito encarnado, como cada um de nós que está conversando conosco. Aí ele fala, a justiça de Deus, a justiça de Deus, que é a expressão de sua misericórdia. Quando a gente olhar a palavra Deus, a gente pode também substituir pela palavra amor. Porque estamos aprendendo que Deus não é personalidade. Deus é amor. É uma energia suprema que nos alimenta, que nos sustenta, a partir do momento que estamos alinhados com as leis morais. Aí nós somos espíritos felizes, alinhados com essas leis. Então, a justiça do amor é a expressão da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a expressão da sua justiça. Olha só como o Espírito fala para a gente poder fazer as reflexões. Em Deus, justiça e misericórdia são elementos que se confundem num todo. Misericórdia são elementos que se confundem num todo indissolúvel. Caminham juntos. O objetivo da justiça é a misericórdia. O objetivo da misericórdia é a justiça. Por que ele fala isso? Quando nós falamos na palavra misericordiosa, pela leitura material, nós achamos que a misericórdia é aquela misericórdia que te liberta de todos os equívocos que você construiu. Você levanta a mão, tudo que você fez para trás está perdoado. Não é assim. A misericórdia com o amor e a justiça de Deus
Vão falar os espíritos mais na frente que é a possibilidade de você fazer a reparação dos equívocos que você construiu nessa encarnação. Por isso que muitos de nós passamos algumas dificuldades construídas em encarnações passadas. Mas por que eu passo por isso, Senhor? Por que acontece isso comigo? Então a gente vai começando a fazer a leitura, que eu, espírito, Maxwell, construí em encarnações passadas, lesei as leis morais. Quando você lesa a lei moral, você marca no teu perispírito uma situação de que você tem que reparar. E às vezes a gente acha que a palavra misericórdia, está perdoado, esquece, aí a pessoa começa a fazer tudo de novo. Como se estivesse do zero, você repete todos os equívocos. Mas a misericórdia, com a justiça, te ensina, te educa de uma tal forma que a dor que você sentiu evita que você queira repetir aquilo novamente. Não é? Não é a gente sempre fala isso, não é assim que a tia da evangelização fala. Ó, a tomada vai dar choque. A gente não acredita. A mãe também fala, ó, se você botar a mão, o que ele faz? Depois ele recebe o choque. Quando ele olha para a tomada, aí eu não boto nunca mais a mão. Assim somos nós. Não é? Então essa misericórdia com a justiça vai nos proporcionar. Uma vez eu fiz um estudo numa casa espírita e falei sobre Dimas. Dimas é aquele espírito, né, que estava na cruz com Jesus do lado direito. Dimas. Ladrão pela sociedade, pessoa vista mal como marginal, como bandido, e ele pede a Jesus o perdão, a misericórdia, e Jesus vai e o perdoa. Dimas, hoje estarei contigo no reino dos céus. Aí quando eu não complementei, aí o companheiro, né, que é do departamento de, doutrinário da casa, veio conversar comigo e falou, você não podia ter falado daquilo, porque dá a impressão que você pode continuar errando. Não, você entendeu errado. Porque Dimas, quando recebe a misericórdia de Deus, estará comigo, mas Dimas vai por uma situação provacional de retornar para reparar o equívoco de encarnação passada. Está no reino dos céus, é você ter a possibilidade de reparar os seus equívocos. É o que nós, espíritos que estamos no planeta Terra, estamos fazendo. Estamos reparando, através das boas ações, equívocos do passado. Então, Dimas recebe a misericórdia da oportunidade, da justiça, do amor. Falou, você errou, agora você vai voltar e vai devolver tudo aquilo que você tirou das pessoas. E ele se redime com a consciência dele. Por isso que quando Jesus nos chama a ser misericordiosos, é porque nós já recebemos a misericórdia de Deus, voltando ao corpo, com o corpo novinho em folha, para reparar todos os nossos equívocos. Então, a gente entender a misericórdia falada por Vinícius, por Emmanuel, por Joana de Ângeles, não dá assim uma visão mais ampla, clareia, né? Como se fosse uma tocha de luz iluminando o nosso caminho, que agora nós não estamos mais andando em trevas. Agora eu consigo enxergar. Porque se eu não tenho luz própria, se nós temos luz própria, nós vamos andar com as luzes emprestadas dos espíritos superiores. Né? Eu ainda não tenho luz própria, não sei vocês. Eu ando com a tocha do Evangelho, com a claridade de Jesus, porque se ele não tiver o Evangelho para clarear, a gente fica meio complicado. Então vamos lá. Eis uma grande verdade, por mais paradoxal que à primeira vista pareça. A justiça de Deus tem por fim, regenerar Dimas, fazendo fatalmente recair as consequências do mal sobre quem o pratica. Acaba incompatibilizando o culpado, olha que coisa linda, o culpado com a culpa. Eu sou filho de Deus, a culpa não. E às vezes nós sentimos um sentimento de culpa tão forte que nós não andamos. Tem espíritos que têm um poder de uma indução magnética tão forte. Se você chega na parte espiritual com um sentimento de culpa, nós temos que sair dessa vibe, né? Não podemos desencarnar com sentimento de culpa. Errei. Me dê uma oportunidade de reparar. Porque quando você entra com sentimento de culpa, assim como tem fiscal, né,
que sacerdotes encarnados também tem sacerdotes desencarnados. E eles montam um julgamento assim farisaico, do jeito deles lá, e chama você para o tribunal para ser julgado, cheio de autoridade te julgando. E se você carrega o sentimento de culpa, você fica subotinado ao poder magnético dele. O magnetismo é um poder que todos nós temos. E você pode usar o poder magnético para o bem e para o mal. Já leram Libertação, Gregório? O que Gregório fazia? Gregório tinha um poder magnético tão grande que ele sentava numa cadeira assim, com coroa, com aquela... Parece né? Cheio de vassalos ao lado dele, polícia que ia pegar os espíritos para ser julgado. Olha isso. E você, com sentimento de culpa, você fica subordinado a essas regras. E ele fala para a menina que tinha cometido alguns equívocos, fala para a jovem Gregória: você é tão errada, você fez tanta coisa errada, que você se compara a um animal. Daqui para frente, você vai virar uma loba. Na mesma hora, a indução magnética, ela virou uma loba. O perispírito se transformou num animal. Então, nós não podemos, tendo a misericórdia de Deus, receber indução de alguém que você não vale nada, que você é um zero à esquerda, que você não presta, que você é um marginal. Você está dizendo que eu sou, mas a misericórdia de Deus não fala isso, não. E nós, às vezes, emplacamos uma colocação descaridosa e nós vamos carregando aquilo para a vida toda. E é isso que a justiça divina e a misericórdia veio nos trazer, a possibilidade do auto-perdão, né? Esse auto-perdão, você não sai da responsabilidade de reparar, mas também não carrega contigo o sentimento de culpa. O pecador convencer-se-á, após amargas experiências, de toda dor que fere e acerbadamente opunge, já no físico, já no moral, é fruto de seus atos e efeito de causas por ele mesmo criadas. Simples assim. Lei de causa e efeito é uma lei moral. Então, se eu estou construindo como espírito, presta atenção, não é o corpo que está construindo, não é o homem que está construindo, o espírito, quando está fora da lei, nós temos um corpo intermediário que chama-se perispírito, que marca as nossas atitudes, marca os nossos pensamentos. Então, quando você tem um comportamento fora da lei moral, você traz um transtorno perispiritual e moral para você. E quando você marca o teu perispírito com alguma atitude, você emite essas vibrações e atrai por sintonia, por magnetismo, as mesmas situações que vão te complicar a tua vida. Então, muitas vezes, você fala assim: pô, eu sou bonzinho, vou na casa espírita, né? Trago a bolsa e ajudo todo mundo, mas vá lá em casa ver quem eu sou. Terrível. Bonzinho na rua todo mundo é, quero ver ser bonzinho com um filho difícil, o filho que entra pelo caminho das drogas. Ser bonzinho, você acompanhar debaixo do mesmo teto. Hoje o ENEF esse ano vai ser exatamente isso. O ENEF e a Comerge vai ser exatamente viver com Cristo, tratando das diferenças. É lindo o ENEF. Nós na Sena tínhamos o ENEF, esse ano nós não podemos fazer por causa das mudanças que estão acontecendo lá. Mas na casa de Tereza, ela anunciou que vai ter. É o mesmo tema da Comerge. É tema maravilhoso, a apostila é rica. Eu vou até passar para o Daniel, para o PDF, a apostila para você, porque é material, bibliografia riquíssima que a Comerge, que o CERJ dá para a gente gente estuda o ano todo para poder falar sobre o tema de carnaval. Então, nós vamos começando a fazer o quê? Uma leitura sobre a misericórdia, como essa justiça é amorosa, que não te condena. Jesus acabou com o inferno. Imagina isso. Você sabia que não tem mais inferno, que você não é culpado. A culpa é um processo de aprendizado. Errei, Senhor, não é? Mas estou aqui de volta na casa espírita tentando reformular as minhas ideias, reformular a minha intimidade, porque Jesus fala para o nosso íntimo. E quando você muda intimamente, você também emite essas vibrações
como Espírito que é, e vai atrair para perto de você coisas boas, espíritos bons que vão interceder a teu favor na luta do dia a dia. Deus é Pai. A hora que nós pegamos o livro dos Espíritos, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, e entender o que é Deus, tudo mais na frente vai ficar fácil. Nós não podemos ir para frente do livro dos Espíritos enquanto não entendermos Deus. Perguntamos para Jesus, quem é Deus? Jesus, Deus é Pai. Essa paternidade amorosa e misericordiosa, a gente fica assim, Senhor, eu mereço tanto amor, será que eu mereço tanta misericórdia? Fica felicíssimo intimamente, porque caramba, a sociedade me taxava como marginal, como bandido, como alcoólatra, qualquer coisa, e Jesus não faz isso. O amor não faz isso. Compreende o seu momento de dificuldade e te dá a oportunidade, não é conivente com equívoco, mas te dá a oportunidade de você reparar. Deus é Pai, disse Jesus, o Filho dileto. Mães é Pai cujo caráter é perfeito. Ele quer o bem dos seus filhos e sabe querê-lo inteligentemente. A inteligência é um atributo do Espírito. Nós, quando encarnamos, viemos com vários atributos. A mediunidade é um atributo e a inteligência é um atributo. A inteligência é razão para poder você refletir e usar o seu bom senso através do coração para você entender. Por isso é justo e ao mesmo tempo misericordioso, dizendo que a justiça e a misericórdia podem caminhar junto. Se você não entender isso, você vai achar que é um contrassenso, misericórdia e justiça. A sua justiça não compromete a sua misericórdia, e a sua misericórdia não compromete a sua justiça. Está lá, na pegada do mestre Vinícius. Aconselho quem puder ler Vinícius, muito rico. Para quem faz estudo, então, assim, de casa espírita, que gosta de conversar, é riquíssimo. Porque nós somos alunos, né? Aluno que estuda, não é? Tem que ler, tem que estudar, participar dos cursos da casa espírita, para nos capacitarmos. Joana tem a trilogia dela maravilhosa, né? Que é qualificar, espiritizar e humanizar. Vamos nos qualificar, né? Para nos tornarmos mais humanos e espiritizar os nossos sentimentos. Porque o amor é uma energia. Ela não parte da nossa aparência, do que eu tenho, do que eu deixo de ter, da minha beleza, da minha feiura, parte de uma energia amorosa que eu já construí em muitas encarnações. Sou feio, mas eu amo. Sou bonito, mas eu amo. Sou pobre, mas eu amo. Sou rico, mas eu amo. Não tem adjetivo, né, para você poder amar. Aí vem a reconciliação com os adversários. Jesus nos recomendando, por favor, faça isso enquanto está a caminho, não deixa para depois. E Ele vai dar um motivo para que a gente possa estar motivado a não criar inimizade, às vezes por nada, por besteira, né? Porque alguém botou um lata de lixo fora do lugar, botou na tua porta, não botou na outra, e coisas assim que você fica, meu Deus do céu, né? Desnecessário, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não seja metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não sairás, enquanto não houver pago o último centavo. Quem anotou foi Mateus, no versículo 25 e 26 do capítulo 5. E vem Jesus. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Nós estamos no corpo, estamos sendo misericordiosos porque estamos amando a parte moral, mas também existe a parte material. E continua, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio além túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. A gente mata o inimigo, falei, me livrei do mal. Não livrou. Vai continuar vivinho perturbando a tua vida. Não vai livrar, né? Porque somos espíritos, a gente não morre. Se tem ódio, o ódio continua, não é isso? Espera que o outro, a quem lhe quer mal, esteja preso
Olha isso. A cadeia que Jesus fala, a prisão é essa aqui, ó. Nós estamos espíritos presos no corpo. O corpo é uma prisão. E muita gente não quer sair do corpo. Gosta de ficar preso, né? Nunca vi isso. A gente tem duas pessoas presas na mesma cela, né? Aí quando um sai da cela, fala, caramba, graças a Deus você está saindo, eu ainda estou aqui, mas eu vou sair também. E quando a pessoa sai da cela, que vai para a verdadeira vida, a gente fica, volta, não vai não, estou com saudade de você. Quer deixar a pessoa presa ainda no corpo, né? E o corpo é uma prisão. Espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre no corpo, para mais facilmente atormentar e ferir seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Obsediado, a gente fala muito nessa palavra, né? Até pejorativamente, né? A gente até agradece pelos obsessores. A gente não tem que ter raiva de obsessor. Não tem que pegar na casa de espírito e botar o nome do obsessor para ele sair da tua vida. Fica comigo, por favor. Eu tenho um obsessor que eu adoro ele. Nunca tira ele de pé de mim, porque ele te ajuda. Ele aponta teus erros. O amigo não faz isso, mas o obsessor faz questão de jogar na nuvem os teus defeitos. E eles fazem mais, fica atrás do poste assim, escondido, esperando você errar. Para depois chegar na casa espírita, sabe aquele rapaz de Maxwell que faz palestra? Aí você se resguarda, porque ele te ajuda a você crescer. Então, nós que somos obsediados, não possesso. Só aqui, ó, essa possessão já é mais complicada. São, pois, quase sempre vítimas de uma vingança. Quando você vê aquelas pessoas assim, perdidas, falando, reclamando, todo sujo, ali tem uns 10 junto com ele. E ele conversa, me larga, me deixa. E, pô, o cara está louco conversando sozinho, tem uma companhia ali complicada. Mas é uma reparação. Ele vai aprender com o tempo, daqui a pouco, né? Como nós estamos trabalhando nossos obsessores, eles também vão trabalhar os deles, com certeza. E a qual sofre essa obsessão, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus permite para os punir do mal que ao seu turno praticaram. É a reparação, o conserto do equívoco passado. Ou se tal não ocorreu, por haver faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Aí é que está a mensagem, como Jesus entende a caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Então, ser indulgente, se vocês forem no Evangelho e ler o que é ser indulgente, o ser indulgente, como Jesus é, o ser mais amoroso, é o amor no mais alto nível. Porque quem é indulgente, ele tem a claridade mediúnica de ver as virtudes da pessoa, como todo mundo só está vendo defeito. A indulgência, ele tem um olhar tão misericordioso, tão amoroso, que você chega para dar uma conversa assim, né? Aquela conversa amiga, maledicente, quando a pessoa está ausente, não tem como se defender. Aí você fala mal do fulano para o indulgente. Aí o indulgente fala, não, eu sei que ele tem esse defeito, mas eu conheço ele. Tem essa e essa e essa e essa e essa virtude. Por que vamos ficar só no defeito? Vamos olhar as coisas boas que a pessoa faz. Então a indulgência é você olhar o lado bom da pessoa. Porque nós somos bons, só não sabemos. Que infelizmente nós não sabemos que somos bons. E Jesus veio devolver essa dignidade para a gente de ser bom. Porque fala tanto que a gente é mal, que a gente acabou copiando, né? De um inimigo obstinado neste mundo, você pode fazer um amigo no outro. Pelo menos ficar do lado justo, e Deus não consente que aquele que perdoa sofra qualquer vingança. Olha isso. Se você quer se vingar de mim, é contigo. Mas se eu já te perdoei, eu não tenho que ficar agarrado com você nesse processo. É você com você mesmo. Por isso que você não recebe isso, porque perdoa. Você perdoa, não. E essa palavra vingança aqui é muito usada como a palavra justiça. A gente não escuta isso? Né? Já aquele filme americano que o mocinho vai se vingar de todo mundo, sai matando todo mundo. Eu vou fazer justiça, aí sai matando. Isso não é justiça, isso é vingança.
Na reunião de desobsessão, no tratamento, a gente escuta muito isso dos espíritos. Mas por que você está aqui, meu irmão? Por que você não deixa ele em paz? Não, ele fez isso comigo e eu quero justiça. Enquanto ele não pagar o que ele me fez, aí a gente fala, mas isso não é justiça. Você está confundindo a palavra vingança com justiça. Vingança é uma coisa, ser justo é outra. Qual Jesus recomenda? Que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não somente objetivando apaziguar a discórdia no curso da nossa atual existência, seria o ideal, e principalmente para que elas não se perpetuem na existência futura. Às vezes nós temos tanto ódio um pelo outro, que não nos perdoamos, volta como mãe, volta como pai, volta como filho, marido e mulher, e o ódio continua. Ah, não tem jeito. Aí a espiritualidade, vamos dar um jeito nisso. Faz você nascer gêmeos, na mesma barriga. 2 inimigos na mesma barriga, imagina, alimentando da mesma placenta. E mesmo assim, um quer matar o outro. Ah, é? Então agora vocês vão nascer chipófagos. Se você matar ele, vai matar você mesmo. Vai aprender a amar. 2 cabeças num corpo só. São leis que nos facilita esse entendimento para poder, enquanto a gente não aprender a amar como Jesus nos ensinou, nós estamos fora da lei, estamos construindo sofrimento. Você pode ter tudo material, pode, porque trabalha para isso, mas você não é feliz, porque a felicidade está em cumprir as leis morais. Não sairás da prisão enquanto não houver pago o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça moral, que é a justiça do amor. Sacrifício mais agradável a Deus. Às vezes a gente mata um animal, a gente coloca a vela, dobra, faz prece, mas se teu sentimento ainda for de ódio, as suas preces, ela fica aqui, ó. Por isso que Jesus fala, antes de fazer o seu sacrifício, reconcilia-te com o teu adversário. Porque os sentimentos que estão em você, a vela vai até apagar, não vai nem ficar acesa. O animal que você mata, o sangue dele não vai libertar você da dificuldade. Por isso que Jesus, ele é chamado Cordeiro de Deus. Porque ele não mata cordeiro, ele como cordeiro se imola. Olha a diferença. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, é o próprio Cordeiro. Jesus vai para o sacrifício, dizendo para nós que o sacrifício de amar, de aprender a amar, de perdoar, a renúncia, não adianta você fazer ritual. Se você tiver com raiva de alguém, o que te alimenta naquele momento é o sentimento negativo que você tem. Ele fala, se portanto, quando for depor vossa oferenda, a gente tem essa mania, de fazer oferenda, de prometer isso para fulano, isso para Beltrano, se você tiver inimizade, está perdendo tempo. Vos lembrei de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e diante reconciliável com o vosso irmão. Depois, então, que tirar esse ódio, tirar essa mágoa, tirar tudo de ruim que tem em você, você vai ter vibração amorosa para se comunicar com a espiritualidade amiga através das suas oferendas. Aí a oferenda tem valor. Aí ela tem valor. Se tiver carga de sentimento negativo, a oferenda está perdendo tempo. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Olha isso. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-se com vossos irmãos, se quiseres ser agradável ao Senhor. Se nós somos espíritos, emitimos vibrações magnéticas, e essas vibrações magnéticas são carregadas de sentimentos, fora da lei, você é um fora da lei moral. E nós temos que aprender a respeitar a lei. As leis morais do livro dos Espíritos tem que ser estudada, reestudada, compreendida e acompanhada de esclarecimento dos Espíritos,
que nos ajuda e elucida acerca daquelas questões que ficam dúvida. Não vou depender de interpretação de nenhum espírito encarnado, né? Porque às vezes a gente faz ERG que fica dependendo da pessoa mais experiente. Eu participei de um ERG uma vez, deixa eu contar a historinha para vocês aqui. Participei de um ERG uma vez que tinha o dirigente. O dirigente do ERG, ele é só o monitor. Ele não é o dono da verdade, correto? Está aprendendo junto com a gente. Então, ele se sentia, não monitor, mas também aquele que entendia melhor. Chega um garoto novo, assim, né, jovenzinho, sem religião nenhuma. Estava lá por curiosidade para aprender. Aí ele falou alguma coisa sobre o que estava entre as letras. E o atributo da inteligente, o espírito mais evoluído, ele tem 12 anos, 15 anos, mas é um espírito já experiente, está na frente da gente anos-luz. Eu estou com 75 anos, por exemplo, né? Chega um garoto agora que encarna, ele vem fresquinho da parte espiritual, sabe muito mais do que eu. E a gente acha porque tem cabelo branco, porque está 20 anos, 50 anos tendo espírito, sabe tudo, sabe nada. Aí o garoto falou para ele, ó, isso que você está falando aí está errado. Caramba, quase que teve que botar luva de boxe para eles poderem se entender. Ele tinha que ter a humildade de reconhecer. Então explica para a gente o que você entendeu, que eu também estou aprendendo. Olha que não seria bonito? Mas não, deu uma luva de boxe para ele e botou outra. E ficaram os dois, durante 1 hora de estudo, se boxeando. E a gente que foi para lá para aprender, e a espiritualidade que está presente, perde um tempo danado, não é uma casa séria. Aí, quando a espiritualidade não manda os espíritos superiores virem para que a casa não é séria, a gente fica órfão. Sai os espíritos superiores, vão entrar quem? Por isso que temos que ser uma casa séria. Casa espírita é seriedade, não é brincadeira. A gente não está aqui para enganar ninguém, né? Prometer nada para ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar a todos crescerem com o mesmo direito. A 876, caramba, posto a parte do direito, né? Posto de parte o direito que a lei humana consagra, né? Qual a base da justiça segundo a lei natural? Olha só que lindo. A lei humana e a lei natural, que são as leis morais. Disse o Cristo que essa é a lei moral. Basta fazer isso. Queira cada um para o outro o que queirás para si mesmo. Simples assim, não tem complicação. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Nós somos espíritos que carregamos essas regras de justiça durante muitas encarnações. O que nós estamos fazendo na casa espírita é só lembrar. Isso aí já está no nosso coração há muito tempo. Mas o esquecimento do passado, a nuvem, né, que separa uma encarnação da outra, faz com que você esqueça. Mas se você vier como espírito na casa espírita, tudo isso vai ser lembrado. Não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? Em todos os tempos, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã. A religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. A gente fala assim, eu tenho o direito de ser feliz, não é isso? Mas para você ter direito de ser feliz, você tem que ter deveres para com o próximo. Ninguém é feliz se não cumprir deveres. Eu tenho direito a ser feliz, mas se você não cumpre seus deveres para com o próximo, você não vai ser, pelo menos a felicidade do espiritual. A felicidade material é outra coisa. Então, nós temos nessa regra, eu tenho direito, o outro também tem. Nesse texto aí, que teve uma fala de Miramês, não sei se vai dar tempo, são muitos slides, não sei se vai dar tempo de chegar lá, mas teve uma colocação que eu... Quanto? Ai, meu Deus. O espírito chamado Miramês, não sei se vocês conhecem, não é? Depois desse slide, no próximo, não sei, o terceiro ou quarto, que vai mais uns 5, a gente sempre prepara mais material, né, porque não sabe o tempo que vai usar, e ele tem uma colocação muito interessante, que nós desconhecemos como ciência, né, e como lei física, científica. Porque o direito, ele não é só um direito interpessoal entre eu e você. Toda a lei de direitos, ela está dentro de todo o universo. E ele chama essa lei de direito, ele chama
Lei da gravidade. Lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei moral, e nós só vemos ela como lei científica. Olha o que Miramês fala sobre a questão do direito, por que os planetas não se chocam, porque tudo que acontece matematicamente, porque a lei da gravidade, né, chama da lei da gravidade, está funcionando. E se nós não respeitamos essa lei da gravidade, que tem que existir entre nós, nós estamos contra a lei. Então ele fala assim, os próprios átomos e planetas têm suas órbitas como sinal de respeito pelo que circulam por perto. Os próprios átomos, os próprios planetas têm na sua órbita uma atmosfera em torno dela, em torno da sua órbita, que impede que seja invadida, para não se chocar um com o outro. E ele continua. O que chamamos lei da gravidade, nos mostra onde termina o direito do outro vizinho. Assim, ao invadir o direito dos outros, passa a ser injustiça. É falta grave que merece punição. Então, a gente escuta muito assim, você está invadindo a minha privacidade, não escuta muito isso às vezes? Você está invadindo o meu espaço. Então, o feminicídio, o machismo faz muito isso. Acha que tem direito de invadir, e quando você faz isso, você está agredindo a lei. E você agredindo a lei, você vai sofrer as consequências dessa agressão à lei. Você não está só agredindo o outro, você está agredindo as leis. E quando eu vi essa lei da gravidade, que nós temos uma atmosfera de dependência, porque nós vivemos juntos, dentro do mesmo sistema, mas somos diferentes, dentro daquilo que orbita em torno de nós. E a gente não respeita essa órbita íntima do outro. Por isso que a misericórdia é exatamente você ver, né, a órbita do outro, ele é diferente, mas você ama. E o amor vai fazer com que essas diferenças diminuam, e você possa, eventualmente, transitar na órbita do outro, porque ele permitiu que você fizesse isso. Não é lindo? O amor vai fazer com que nós nos unamos numa mesma órbita, né? O casamento, marido e mulher, tudo que se constrói dentro de uma órbita de amor. Mas para isso, nós temos que amar o defeito do outro, a dificuldade do outro. Por quê? Porque eu também tenho, pior do que o outro, e a gente não tem essa leitura, e a gente então gravita dentro de uma órbita que tem que ser respeitada. Isso é lei. Lei não pode infringir a lei. Se infringir a lei, nós estamos construindo esses malefícios para todos nós. Vamos ver até onde vai. A doutrina espírita é um manancial de orientações espirituais que vão chegando do céu de acordo com as necessidades da alma. São chuvas de bênção que vêm para todos. Não a despreze, pois, é na luta para compreendermos a justiça que o amor nos chega ao coração. Olha isso. Na luta de compreender a justiça divina que o amor nos chega ao coração. Agora eu não julgo, agora eu amo, porque eu conheço a justiça divina. E eu não tenho direito de fazer julgamento, porque Deus não faz. Por que Jesus tem essa leitura e ensina para a gente isso? Todas as passagens de Jesus, quando jogava alguém nos pés dele, os fariseus, os sacerdotes da época, os pseudos sábios, né? Que está cheio, não é só na igreja evangélica, na casa espírita também tem os pseudos sábios, tem os sacerdotes, também tem na casa espírita. E pega uma pessoa e joga nos pés, porque pegou a pessoa em erro. Jesus, quando vai fazer o seu olhar amoroso para usar de justiça, ele não julga a mulher, nem julga o homem. Ele está vendo um espírito que está sendo jogado aos pés dele, que ele conhece a causa que levou o espírito a cometer aquilo. E muitas vezes a causa foi proporcionada por alguém que te incentivou a fazer aquilo. Foi a igreja que te incentivou, foi o padre que te incentivou, foi o presidente da casa espírita que te incentivou. E tem uma causa. E quando jogaram a adúltera no pé dele, ele falou: você diz, mas eu não, eu conheço ela.
Sei quem é esse espírito, quanto de bondade que ele carrega de muitas e muitas encarnações. O erro foi proporcionado pelo machismo, que levou a jovem a cometer esse erro. Então, onde estão os adúlteros? Aí você vai compreender que você não pode ver uma pessoa fazendo uma coisa errada se você não conhece a causa. Se você não conhece a causa, não julga. É isso que aí vem a misericórdia, vem o amor junto. Aí nós estamos aprendendo a amar. Porque a gente tem é um defeito natural. A gente olha para a pessoa assim, pelo sapato eu sei quem é. Pelo cordão, pode ser que seja. É assim que a gente avalia as pessoas. Infelizmente, dentro da própria casa espírita, a gente olha para a pessoa e faz as nossas avaliações descaridosas e sem misericórdia. Quantas vezes eu estou falando, tem casa espírita, que os espíritos me ajudam a ler pensamento de quem está na assistência, para me poder sustentar. Porque às vezes tem pensamento tão antipático que vem daí para cá, que machuca a gente. Só que eu leio pensamento. Tem a facilidade de fazer isso. Mas o que eu faço? Uso de misericórdia. Não é? Porque está dentro da casa espírita, farisaicamente, querendo aprender, mas está para tumultuar as reuniões. Não é isso? Se acordamos para o direito pessoal, devemos saber em seguida que devemos respeitar o direito do próximo. Jesus não pediu aos homens para amar o próximo como a ele mesmo. Eis aí a lei com mais evidência, buscando-nas para que nos tornemos felizes no cumprimento do nosso dever. É Miramês mesmo. E aqui a gente vai encerrar, né, por causa da hora. A gente tem mais, deixa eu ver quantos slides eu deixei de falar. Só falta esse aqui. Eu posso invadir 2 minutinhos? Esse aqui é importante, a justiça e amor. Agora que vem, né, na questão 876, está no livro Religião dos Espíritos. Esses dois dobrando da 876 que nós estamos estudando. Só vou ler, não vou comentar, tá bom? Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a faz assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás consigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te do necessário socorro que ele sofre o assédio. Dir-te-ão alguns, não precisarem do teu consolo, fugindo à presença. Além deles, porém, surgem outros, tentando dar-lhes o remédio, o cristão, tentando dar-lhes o remédio, ergue o mundo a penitenciária e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, esse aqui é o resultado do tratamento do efeito, não da causa. Você ergue penitenciária, hospital, reformatório e manicômio para tratar o efeito. No entanto, para ajudá-los, confere de Jesus a flama do amor, que é a causa da justiça, da misericórdia dentro dos nossos corações, porque aí não vai ter mais penitenciária, vai acabar os hospitais e vai acabar os manicômios e os reformatórios. Eles só existem porque nós não amamos. O abrigo de idoso lá de Otávio, que eu trabalhei, tem idoso jogado lá pela família. Jogado, abandonado. Senhoras assim que choram dia e noite porque não pode ver o neto. Tem um dia que você não vai jogar mais teu idoso no abrigo, não vai pegar uma criança abandonada e jogar na rua. Então, tudo isso vai acabar, porque o amor vai prevalecer. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Não permita que a justiça da tua alma caminhe sem amor, para que não se converta em garra de violência. Ao pé dos maiores acelerados da terra, Deus colocou, é isso aqui, ó, Gregório tinha uma mãe, não tinha? Graças a Deus. E depois que Maria esteve conosco, Maria santificou a maternidade. Antes nós tínhamos filhos igual animais. Após Maria, ela santificou o útero feminino, todo o sistema da mulher, é Maria dentro dela. Todo espírito que passa por mulher nunca mais é o mesmo. Todo. E quando a mãe pega ele pequenininho e bota no seio, que suga aquele amor que ela dá, ele é o espírito mais acelerado que for, mas ele tem uma mãe. Para fechar, inspiração dos amigos espirituais. Não vou ler mais, vou deixar ele na tela. Nós fazemos um trabalho na penitenciária e nos presídios. Não é?
Então nós estamos sentados para poder entrar. As grades vão abrindo, tac, 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 e fala assim, caramba, aquilo ali não existe, né? Ser humano não vive num lugar daquele. Então, tinha uma senhora, evangélica naturalmente, com a Bíblia na mão. O homem bota debaixo do braço, né? Mas a mulher bota no coração. Ela estava com a Bíblia no coração. O homem carrega debaixo do braço, né? Mas a mulher não, botou no coração. E daqui a pouco as grades abrem, tá, 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 e vem o jovem de lá. Ela estava preso. Mãe, levanta, olha para ele e fala para ele, meu filho, o que o mundo fez com você? Eu ali sentado, a mediunidade intuitiva, amor, tudo surgindo. 2 espíritos, naquele encontro que vai ficar marcado para a minha vida toda. Porque ali está uma mãe que sabe que ele não é bandido, sabe que ele não é marginal, sabe que ele não é nada daquilo que os homens pensaram, porque você nasceu de mim. Eu te conheço e vou tirar você daí. É a minha promessa. Abraçaram, choraram, os 2 agarrados um com o outro. Eu falei, meu Deus, bendito de nós que temos uma mãe. Então, todos nós que nascemos do útero de mulher, a partir de Maria, nunca mais nós somos os mesmos. Encarnou a partir de Maria, que ela abençoe as nossas encarnações, né? E que nós somos homens, que se Deus quiser vamos encarnar no corpo de mulher, principalmente os machistas, né? Os machões, todos eles vão encarnar no corpo de mulher, não tem jeito. Maltrata a mulher para tu ver, vai voltar no corpo de mulher. Para poder respeitar, para poder ter misericórdia. Então, quando você vê um quadro desse, e que fala, olha, não importa a religião, olha o amor em ação, e ele fala, mãe, o mãe dele é uma súplica, ele devia estar sofrendo coisas horríveis lá dentro. E ele fala, mãe, me tira daqui, mãe. Olha isso. Não é? Então, a misericórdia, o amor de Deus, e a casa espírita, o vinha de luz, todas as caras que se propõem a ser séria, que vêm as pessoas para cá mesmo para aprender a se tornar boas pessoas, que nós deixemos de ser fiscais da vida alheia, nós vamos responder por nós, não vamos responder pelo outro, para poder dar oportunidade para todos chegarem aqui, porque a casa espírita só acolhe quem tem defeito, só acolhe quem é doente, só acolhe quem precisa, porque os bonzinhos não precisam, não venham para a casa espírita se sente bonzinho, deixa a casa espírita trabalhar aqueles que têm defeito. Então, todos nós, que somos espíritos acelerados, que somos espíritos equivocados, eu então nem falo. Se eu for contar a encarnação passada para vocês, é terrível. O tempo que eu fiquei no umbral, eu não quero voltar mais. Não quero. Estou cansado de errar. Estou cansado de sair do corpo e ir para o umbral. Não é só ficar no umbral, é os anos que você fica ali. Sabe como eu saí? Como nós saímos através de uma mãe. Maria vem com aquela caravana de jovenzinhas, meninas noviças. Ela entra dentro do umbral com aquelas meninas, tudo vestida de freira, espíritos altamente evoluídos. E ela fala, escolhe um filho para você. E teve uma que teve coragem e me escolheu. Eu fui o primeiro filho. Ela foi lá e falou, você quer vir comigo? Pelo amor de Deus, claro. Então, a partir daí tudo mudou. Porque teve uma mãe que me recebeu com a misericórdia de Deus. Então, muita paz para vocês, que nós, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de ser mãe ainda, não sei quando, mas que eu vou poder ser, eu vou, se Deus quiser. Que a paz de Jesus envolva o coração de todos vocês. E assim vamos agradecer ao Maxwell por essas palavras tão esclarecedoras, né? E que tocaram fundo os nossos corações. E vamos encerrar essa primeira parte da nossa tarefa de hoje, mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e de podermos desfrutar dos teus ensinamentos. E ainda pedir que as bênçãos amorosas da Mãe Santíssima recaiam sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nos envolvendo
cuidando daquilo que seja necessidade em cada um de nós. E assim, Jesus, Fabiano de Cristo, mentor espiritual desta casa, te pedimos que também ampare a nossa tarefa do passe que irá se iniciar a seguir. E damos graças a Deus, encerrando esta primeira parte. Obrigada, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.